Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade a mais um estudo da disciplina da História. E no capítulo de hoje, no estudo de hoje, nós estaremos estudando o capítulo 30, que trata a respeito do Brasil, segundo reinado. Então estaremos falando do Brasil, o segundo reinado, relembrando algumas datas importantes para o estudo da disciplina de História concernentes à história do Brasil. 1500, chegada dos portugueses ao território brasileiro. 1822, a declaração de independência do Brasil para com Portugal por Dom Pedro II. Aí há um contexto crítico bem interessante, que nesse período o Brasil só terá o reconhecimento em 1824 pelo primeiro país a considerar o Brasil independente, os Estados Unidos da América. Então, os Estados Unidos é o primeiro país que considera exclusivamente o Brasil independente. Primeiro país que era reconhecido também como país que tinha a sua própria supremacia nacional. Nós não tínhamos no período uma grande quantidade de países como nós temos na atualidade. O capítulo atual ele irá mostrar para nós que trata do segundo reinado, 1822, o primeiro reinado, 1830 a 1840, nós temos o período aí regencial no Brasil. Dom Pedro II, esperando chegar ao seu período de governância, e esse capítulo irá tratar exclusivamente desta temática. E aí vem para nós troca de ideias a respeito dos planos para o golpe da maioridade. Analise os documentos a seguir. Esta parte do nosso livro eu peço que vocês marquem com marca-texto esse último parágrafo. Com efeito, se o projeto de antecipar a maioridade não passou a princípio de uma manobra política, o certo é que, aos poucos, a medida foi tomando ares de salvação nacional. E o Partido Liberal, em 1840, com a criação do Clube da Maioridade, que dá forma ao projeto, mas a tarefa não era realmente difícil. Afinal, os próprios governistas pareciam favoráveis a pôr fim ao regime eletivo das regências. E aí, nós vimos, com base no capítulo anterior, que foi um capítulo a qual vocês desenvolveram o trabalho em montagem de vídeo, descrição exclusiva de um vídeo, falando sobre o período regencial, um período que teve inúmeras revoltas, e nós iremos notar que no período regencial existiam disputas relacionadas a tendências políticas, e essas tendências políticas acabavam promovendo o que nós chamamos de uma instalação de clima instável. O que isso quer dizer? Nós iremos encontrar dois lados opostos com visões diferenciadas. De um lado, os liberais, que defendiam a concessão de maiores liberdades aos governos locais, com a criação dos poderes legislativos e também a eleição de assembleias regenciais. E de outro lado nós temos os conservadores, que entendiam a manutenção de um sistema político centralizado. E nós iremos notar que nesse período liberais de um lado e de outro lado os conservadores, passa o período regencial, e nós iremos notar que os liberais, de certa maneira, eles irão apoiar a chegada de Dom Pedro II ao governo, aproveitando de sua inexperiência para assumir importantes funções políticas. No início de 1840, então, o político liberal Antônio Carlos de Andrade e Silva criou o chamado Clube da Maioridade. Então, o Clube da Maioridade, conforme é nosso material, traz aí, e é importante que vocês anotem, ele foi basicamente criado por Antônio Carlos de Andrade e Silva, um político liberal. Com apoio da imprensa, a imprensa entra nesse contexto, a proposta de antecipação ganhou as ruas da capital, iniciou algumas manifestações de apoio popular. Para muitos, a imagem jovem e instruída Dom Pedro II representava uma tentativa de ordenação política
e social. Então, o golpe, o Clube da Maioridade, criado aí por um político liberal, Antônio Carlos de Andrade e Silva. O apoio direto, nós iremos notar, da imprensa ganha popularidade o clube, e aí em 1840 nós iremos notar a chegada de D. Pedro II ao poder. Passando para a página 18, nós teremos nesta página também uma parte bem importante para nós marcarmos e compreendermos esse período histórico, lembrando que estudar história nós temos alguns pilares. Política e economia passa a ser esse pilar do estudo da história. Então, analisou determinado período histórico, visualize a questão política e visualize também a questão econômica. E aí, marca texto novamente na mão de vocês. Nós temos 2 parágrafos próximos aí para serem marcados. Quando falamos de política e economia, mesmo com o fim do período regencial, continuaram as disputas políticas entre liberais e conservadores. Nas eleições de 1840, os liberais que apoiaram o golpe da maioridade venceram. Entretanto, em decorrência da violência que marcou o pleito, ficou conhecido como as eleições do cacete. D. Pedro II anulou a eleição e convocou um ministério formado por políticos conservadores. A alternância de políticos liberais e conservadores foi uma constante durante toda a década de 1840. As disputas políticas acabaram gerando as revoltas liberais, isso em 1842, São Paulo, em Minas, e a Revolução Praieira em Pernambuco no ano de 1848. E nós iremos observar que esta página traz aí para nós um pouco sobre a Revolução Praieira, que está correlacionada à nomenclatura ao veículo de jornal, um jornal que era o veículo de comunicação no estado do Pernambuco. Então aí nós temos o Partido Liberal na província de Pernambuco com a Revolução Praieira. Vem para nós algo bem interessante, que trata as eleições chamadas de eleições de cacete. E aí vem uma pergunta básica. Poderíamos, de certa maneira, apontar quais as ações fizeram com que as eleições de 1840 ficassem conhecidas como as eleições do cacete? E aí nós temos como resposta: durante essa retirada ou referida eleição, liberais e conservadores contratavam bandos que forçavam os eleitores a votarem nos candidatos que eles, os liberais e os conservadores, queriam. Ao mesmo tempo, ações fraudulentas de naturezas diversas eram aplicadas a fim de se alterar o resultado da contagem de votos. Deste modo, percebemos que o processo eleitoral acabou ganhando tal nome pelos episódios de corrupção, marquem bem isso, o episódio de corrupção e de violência que marcaram esse período. Então nós temos aí a definida eleições do cacete. Então nós temos aí o cenário político no período. E partindo então para analisarmos a questão econômica, nós iremos notar que a economia brasileira, no decorrer do século XIX, ainda apresentava muitas características. Que tipo? Da economia colonial. Exemplo, a agricultura, uma característica da economia colonial. Essa agricultura era latifundiária, grandes territórios de terras nas mãos de poucos, latifúndios. Era exportadora e baseava na mão de obra escrava. A partir de 1840, nós iremos observar que o café passou a ser a nossa grande riqueza e o mercado interno, apesar da manutenção do trabalho escravo, sofreu uma pequena expansão em decorrência da chegada das famílias imigrantes. Ao lado, nós temos um zoom sobre o café, que era originário da Etiópia e ganha campo no Brasil a partir de 1840. Nesse período nós temos uma outra influência importante aí, que trata da chegada dos imigrantes. Século XIX,
intensifica a chegada dos imigrantes. Nesse período, há uma intensificação da chegada dos portugueses no território brasileiro. Mas, observando que esse cenário econômico, segundo Celso Furtado, em sua obra A Formação Econômica do Brasil, obra de 1992, ele irá trazer que o ano de 1840, o café e açúcar respondiam juntos por 83% das nossas exportações. Olham que dois produtos em alta no período do Brasil, no Segundo Império, governado aí pelo Dom Pedro II. Notemos que as lavouras de café se expandiram pelo Vale do Paraíba e pelo Oeste Paulista, o que é aí pelos italianos chamada de terra de cor avermelhada, ou terra roxa, que passa a ser o grande destaque nesse período do processo da nossa economia no Segundo Reinado. Aí nós temos essas duas atividades aqui, vocês desenvolvam no caderno de vocês, conforme aqui as respostas do próprio livro. Leiam e façam com calma, olhando mesmo as soluções para compreendermos. Lembrando que por meio de atividades nós passamos a termos compreensões fundamentais e necessárias de algumas importantes temáticas. Porém, o Segundo Reinado traz para nós também um outro contexto bastante importante, que passa a ser o surto de industrialização. Século XIX, economia brasileira predominantemente agrícola e voltada para o mercado externo. Porém, o Segundo Reinado viveu o que ficou também denominado de surto industrial. Rio de Janeiro, São Paulo, Recife. Surgiram fábricas de tecidos e confecções, chapéus, sombrinhas, louças, sapatos, artigos de couro, vidro, que nós chamamos de indústria básica, até mesmo artesanal. Eram pequenas fábricas cuja produção se destinavam ao consumo local. Porém, aparece um camarada, Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá. Vocês que puderem, baixem, assistam o filme aí, O Barão de Mauá, que vai trazer para nós alguns relatos importantes do empreendedorismo de um homem que viveu no Segundo Reinado, que tinha uma visão bem ampla, por ter noção básica do capitalismo inglês e dos avanços da industrialização inglesa. Passou a ser um nome fundamental para o empreendedorismo no Brasil. Falou de empreendedorismo no Brasil, lembremos sempre de Visconde de Mauá. E aqui nós iremos notar nesta página que diz: apesar de todo o empreendedorismo e das realizações de Mauá, empreendedorismo tem uma visão planejada voltada para o desenvolvimento econômico, até mesmo empreendedorismo social. No caso do Visconde de Mauá, empreendedorismo econômico, com eliminação de gás, introdução do telégrafo ligando Brasil à Inglaterra, construção de ferrovias. O primeiro banco do Brasil, intitulado Banco do Brasil, foi criado pelo Visconde de Mauá. Mas iremos notar a visão de empreendedor, mas olha só, a falta de apoio de interesse do próprio Estado, ou seja, o próprio governo. Dom Pedro II não tinha um olhar específico que agradava mediante as ações de Mauá. Então, Mauá teve aí a falta de apoio do Estado, o Dom Pedro II, a posição dele, que era contrária à Guerra do Paraguai, passa a ser também uma visão que chama a atenção dos opositores, e as ações imperialistas inglesas no Brasil, somados a uma série de investimentos arriscados, causaram a crise financeira e a falência de Mauá. Nesse período aqui nós iremos observar que Brasil com a Inglaterra começa a ter algumas crises que nós chamamos diplomáticas, que nós veremos mais à frente nesse mesmo capítulo. Mas falou a economia surto industrial, a economia era baseada na questão agrícola, mão de obra escrava, exportação, mas nós temos aí uma visão empreendedora. Política, economia, pilares para compreendermos o contexto da história. Temos também cultura, e a cultura e a sociedade estão interligadas. E aí perceberemos que nesse período há uma grande influência de produtos, de palavras, há uma influência
do Velho Mundo, principalmente França, Inglaterra, na cultura brasileira. Mas notaremos que a sociedade dividida aí em dois grupos, aqueles em pequena minoria que obtinham todos os contextos que a sociedade ou a alta sociedade poderia dar, e eles de certa maneira desfrutavam, e a grande maioria da população que não desfrutava de certa maneira destas oferendas sociais ou de benefícios sociais. Então nós iremos observar que a cultura, nós temos uma influência da língua inglesa, francesa para uma pequena minoria, e de outro lado nós temos a camada social popular que vivenciava a realidade do baixo escalão. E aí nós iremos observar a população negra escravizada ou alforriada. Arcava com o trabalho, eram os trabalhadores escravizados que realizavam desde as tarefas, ou a tarefa mais simples e leve até o serviço mais pesado. Somado à carga de trabalho, havia ainda o peso da discriminação aos negros durante toda a vida. Daí o Sérgio Buarque de Holanda, ele vai trazer para nós a seguinte descrição: os negros escravizados aspiravam à alforria e os mulatos desejavam o branqueamento, ou seja, a sociedade, no contexto cultural, vivia o processo da discriminação. E aí nós temos uma vendedora de guarda-sol e uma negra. Então os trabalhos básicos todos desenvolvidos pela comunidade escrava no período do Segundo Reinado. Porém, vem aí a crise na monarquia brasileira. Falar em crise, nós iremos observar que a partir da década de 1870, o Segundo Reinado começou a dar mostra de falência em vários setores. Então, 30 anos aí de governo Dom Pedro II. O Império Brasileiro vinha sendo pressionado por forças externas e internas. A Inglaterra exigiu o fim do trabalho escravo, com o objetivo de ampliar seus mercados consumidores. Internamente, grupos abolicionistas pressionavam em coro com os ingleses, mas lutando por objetivos mais nobres. E os grandes fazendeiros não queriam perder seus investimentos. Então, Dom Pedro II, de certa maneira, preso com lados opostos que vivenciavam, de certa maneira, uma ação contrária ao pensamento de Dom Pedro II. Então, instabilidade aí no governo do Brasil. E essa instabilidade traz para nós, região do Rio da Prata, nós iremos perceber que, de certa maneira, a instabilidade no sul da América do Sul, o sul da América do Sul, nós iremos notar Uruguai, Paraguai e o Paraná, o estado do Paraná, instabilidade vivenciada nesse período. Temos a Guerra do Paraguai, que vai de 1864 a 1870, e nesse período aí nós iremos notar que há uma certa presença inglesa para impedir o que nós chamamos de crescimento e desenvolvimento industrial paraguaio. Se a Inglaterra não, de certa maneira, influenciasse Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai teria ampliado o seu cenário econômico. E a Guerra do Paraguai passa a ser uma influência inglesa, tendo como objetivo parar o Paraguai. Então nós temos a formação da Tríplice Aliança, formada Brasil, Argentina e Uruguai. E aí nós iremos notar que nesse contexto, o Brasil apresenta 27 mil soldados, a Argentina 11 mil soldados, o Uruguai 1.600 soldados, mas de outro lado o Paraguai apresentava 80 mil soldados, tudo apresentava para a ampla vitória paraguaia sobre a Tríplice Aliança, fato que não ocorreu, porque nós iremos notar as estratégias militares desenvolvidas pela Tríplice Aliança e também o caos promovido pela guerra, trazendo aí doenças e agravando, o Paraguai acaba perdendo grande quantidade de pessoas.
E os sobreviventes, aproximadamente 200 mil habitantes, era constituído de mulheres, idosos e crianças. Então o Paraguai, que tinha um amplo crescimento e uma expectativa de avanço, paralisa uma sociedade agora composta por maioria de mulheres, idosos e crianças. E os poucos homens que ficaram vivos, muitas mulheres chegavam a eles, mesmo sendo eles casados, e queriam contrair um casamento com eles para terem um sobrenome. Ou seja, nesse período passa a ter socialmente no Paraguai o que nós chamamos de poligamia, que é um homem casando com mais de uma mulher, porque elas queriam continuar tendo aí a sua descendência, tendo filhos e tendo um nome, a sociedade, nesse período ainda com característica de superioridade do homem, tendo o sobrenome do homem em si. Então a Guerra do Paraguai passa a trazer aí para nós as instabilidades desse segundo reinado. Dando continuidade sobre esta crise da monarquia, nós iremos notar que a que eu mais considero a página 26, que vai trazer o demonstrativo de fato da crise, passa a ser a abolição do trabalho escravo. E para falar sobre a abolição do trabalho escravo, nós temos algumas leis, e o nosso livro ele irá tratar sobre essas leis, que passa a ser as leis abolicionistas, a lei Eusébio de Queiroz, e nós temos um efeito dessa lei que foi assinada aí em 1850, notemos na página 27, que mostra para nós os números correspondentes à entrada de escravizados no Brasil, de 1846 a 1852. 1846, 50.324. Agora observe só, lei assinada em 1850, isso 4 de setembro, por isso nós temos 23 mil até aqui. Agora 1851, olha a queda, 3.287. 1852, 700. Então uma queda drástica no que nós chamamos aí, ocasionada pela lei Eusébio de Queiroz. Então a primeira lei abolicionista, ela ocorre em 4 de setembro de 1850, quando a Inglaterra pressionou fortemente o Brasil e cria aí a Lei Bill, com o objetivo de acabar com o tráfico negreiro no Brasil. Aí nós temos o fim do tráfico negreiro. Já em 28 de setembro, olha que setembro passa a ser importante para as leis. 28 de setembro de 1871, 21 anos atrás e 24 dias. 21 anos e 24 dias. Nós temos a Lei do Ventre Livre. Essa lei permitia a liberdade para filhos de escravos nascidos no ano de 1871. Porém, só o dono desses escravos poderia decidir o momento em que esses seriam libertos. Como assim? Os senhores de escravos tinham somente duas opções, sendo elas permanecer com os escravos até completarem 21 anos, sem direito de receber ou receber indenização, ou libertar os filhos de escravos com 8 anos de idade e com direito de uma indenização. Então, ficava com o escravo até 21 anos, não recebia indenização nenhuma, 8 anos liberava o escravo e recebia uma indenização. Ainda assim, a Lei do Ventre Livre foi um passo importante para a abolição da escravatura no Brasil. E aí vem 28 de setembro de 1885, a chamada Lei dos Sexagenários. De acordo com a Lei dos Sexagenários, escravos com mais de 60 anos seriam libertos após realizarem trabalhos por mais 3 anos como forma de indenização aos senhores. Então, 60 anos estão livres, mas para isso tem que trabalhar mais 3 anos para indenizar os gastos dos senhores para com eles. Aí nós chamamos as leis voltadas para o fim da escravidão, leis abolicionistas. E conforme o livro de vocês, na página 26, tem alguns nomes importantes que entram nesse cenário. Castro Alves, o grande poeta baiano, Joaquim Nabuco, Rui Barbosa, Luiz Guema, olha Rui Barbosa aí presente nesse cenário. Castro Alves, ele tem até um poema
Navio negreiro, estamos em pleno mar, douda no espaço, brilho o luar, douradas borboletas. E aí vai. Só lembro dessa estrofe, 1999, segundo ano do ensino médio, em que a professora de literatura pediu uma apresentação do poema. E essa foi a estrofe que ficou comigo e gravamos aí. Estamos em pleno mar, douda no espaço, brilho do luar, douradas borboletas. A descrição desse poema Navio Negreiro é bem importante. Leia esse poema, vocês irão gostar e também perceberão por meio do poema a gravidade em que vivia os escravos no Brasil e no mundo. Os escravos aí que vivenciavam ações discriminatórias por serem de uma pigmentação diferenciada, que era tido por muitos como sendo inferiores. E para fecharmos, nós temos aí um outro pilar da história que é importante, a questão religiosa. E no segundo reinado, além da questão religiosa, notaremos que há também uma questão militar. Qual a religião do Brasil? Cristianismo. Cristianismo forte no Brasil desde a chegada dos portugueses. Não é à toa, quando chegaram, vem lá a primeira missa desenvolvida no território do Brasil. Mas iremos notar, Dom Pedro II tinha uma aproximação com a maçonaria. E aí começa uma crise religiosa no segundo reinado. Primeiramente, ela ocorre por Dom Pedro fazendo nomeação de bispos, o qual causou grande descontentamento entre os líderes religiosos. E a segunda, o Papa Pio IX, em 1864, ele faz uma decretação pela bula Syllabus, e essa bula Syllabus declarava que os maçons não poderiam participar das atividades religiosas. Porém, Dom Pedro II não acata a decretação da bula no Brasil. Mas há dois bispos aí com coragem, Dom Vital, lá de Olinda, e Dom Antônio Macedo de Belém. Eles colocaram em prática a bula papal e expulsaram todos os maçons das ordens e congregações religiosas. Esses maçons então procuram aí o apoio do imperador brasileiro, que acaba de certa maneira levando à prisão os bispos e forçando os bispos a trabalhos forçados, e eles deveriam ficar presos por 4 anos. Porém, 2 anos depois, esses bispos foram perdoados pelo imperador. Então nós temos aí um desgaste religioso entre o Papa e entre Dom Pedro II, entre os bispos, o alto escalão religioso, e Dom Pedro II. De outro lado, nós temos a Guerra do Paraguai, o exército saiu fortalecido, eles vinham, aí um link com a sociologia, Augusto Conte, eles vinham interligados ao apogeu ápice da vitória, e sendo eles inspirados pelas ideias positivistas, passaram a exigir postos de liderança no governo imperial. Então, um desgaste vai levando aí ao Segundo Império, instabilidade religiosa, instabilidade militar. Com isso, nós perceberemos que, aí esse parágrafo que é importante para vocês marcarem, nós perceberemos que o imperador, que vinha sofrendo a falta de apoio dos fazendeiros do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, pois se sentiram traídos com a carta de abolição. Eles precisavam dos escravos. Ao enfrentar problemas com o exército, a igreja perdeu seus pontos de sustentação, fato que ocasionou o fim do império e a proclamação da República. E aí, a proclamação da República é a temática do próximo capítulo. Paramos por aqui a nossa parte explicativa. Obrigado vocês por acompanharem. Marquem o livro de vocês, pois esse capítulo passa a ser importante para o processo seletivo, o Segundo Reinado, pós o governo das regências e anteriormente ao governo republicano. Corações, um forte abraço e obrigado pela dedicação ao estudo.